Vamos começar a entrevista. Primeiramente, né, é um prazer receber aqui nosso estúdio da Rádio Vinícola. E a gente gosta quando vem pessoas assim, desse nível, né, conversar com a gente. Então, portanto, uma boa tarde, viu, Rosana? E é um prazer muito grande ter aqui você em nosso programa. Muito boa tarde a seus ouvintes. Quero agradecer, né, e toda a diretoria da Rádio Vinícola, no seu Domingos, muito simpático, né, sempre recebendo todo mundo aqui na emissora. E te agradecer, né, parabenizar você pelo novo horário, né. Nós sabemos que você já tem um tempo aí de rádio, mas que agora está aí inaugurando esse novo horário. E mandar um abraço para o Tony Marques, né. E é sempre uma honra participar aqui da Rádio Vinícola, né? Eu estou muito agradecida por ter sido convidada e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Beleza. Rosane, eu tenho por hábito, né, que antes da gente entrar aí nas competições que você participou, que vai participar, né, no seu trabalho de dia a dia, mas eu sei que todo mundo, quando se fala Rosane, né, o pessoal tem mania de falar Rosane do jornal, né? A Rosane Souza, né? Vai falar Rosane do jornal. É uma mania que a gente pega, né? A gente vai pegando. O pessoal chamava de Dirceu da Icasa, né? ainda bem se eu tivesse aí em casa, né? Mas faz parte da vida. Mas a pessoa tem a curiosidade de saber. Então o programa nosso, ele, além do trabalho que você faz no dia a dia, mas tem aquela curiosidade a mais, né? Conhecer a pessoa. E a gente é assim, né? Eu tenho essa curiosidade. Primeiramente, você é andradense, você veio de outra cidade, como que escolheu Andradas, como que aconteceu isso? Olha, é tão difícil, né, Dirceu? Eu acho que eu nunca tive uma oportunidade aí de estar falando a meu respeito, até porque a gente sabe que as pessoas que nos conhecem talvez sabem até mais da gente do que a gente mesmo, né? Assim, não para fazer, vamos fazer um balanço, quem sou eu? Eu sou paranaense, eu nasci em Silviolândia, minha mãe é paranaense, meu pai é piauiense, e assim, se conheceram no Paraná, meu pai veio do Piauí, conheceu minha mãe no Paraná, casaram, meu pai era sitiante lá, e aí passou alguns apertos financeiros, vendeu tudo lá e veio para Minas. Muito antes. Eu acabei ficando na casa de familiares, né, tios, eu era ainda 10, 12 anos de idade. E aí minha família toda veio para cá, né? Eu também tenho vários irmãos, né? Nós somos em 7 irmãos. Eu tenho o Rui, né? Você falou da Icasa, eu tenho o Rui, que é da Icasa, que é o mais velho. E tem outros irmãos também na cidade. Tem outros irmãos que também moram no sul ainda, hoje em Santa Catarina. Minha mãe ainda mora no Paraná, mora em Londrina, estou sempre lá, com uma avó centenária. Minha avó fez 104 anos, estive lá recentemente, vou todo ano. E assim, hoje eu me considero andradense, né? Recebi o título de cidadã andradense. Quero até lembrar e mandar um abraço para o ex-vereador Clóvis Carvalho, né, que foi quem me homenageou na época. E muito importante para mim ter recebido esse prêmio, né, de reconhecimento, né, de cidadã andradense. O seu Domingos Salles recebeu também na mesma oportunidade. Porque quando a gente chega de outra cidade, você sempre tem, nossa, você veio de onde? Tem uma série, né? E nós somos todos imigrantes, na verdade, né? Estamos sempre indo e vindo. Eu mudei muito, morei no Paraná inteiro. E minha família acabou se adaptando aqui em Minas, né? Meus filhos, têm 3 filhos, meus filhos nasceram todos em Andradas. Conheci o Marcelo, que jogou na Caldense, que passou pelo Rio Branco, você já citou aí, né? Que também ele é de Belo Horizonte, mas a gente conheceu aqui. Então, hoje, para mim, Andradas é a minha cidade natal, né? Com muito orgulho, tenho muito carinho em falar isso, porque conheci muitos amigos, fiz muitos amigos por aqui. Trabalhei na prefeitura, trabalho até hoje no Jornal da Mantiqueira. 2020, agora já faz 30 anos de Jornal da Mantiqueira. Trabalhei também com o jornal da Cidade de Andradas, que era o jornal da prefeitura, na época do Zé Luiz Saceron, foi meu primeiro patrão em Andradas. Trabalhei na Rádio Vinícola também, a convite aí
de outra diretoria, na época de seu Vicente Salles, tive o orgulho, o prazer de conhecê-lo. Então, é isso aí, acho que no dia a dia, hoje sou professora, sou formada em pedagogia, sou formada em letras também, sou professora de língua portuguesa e continuo trabalhando no Jornal da Mantiqueira. Também escrevi no Portal da Cidade, né, do Renato Veronese, Sandro, aqui da Rádio Vinícola também, é lá da equipe dele. Sou jornalista por formação, né? E a gente acaba não tendo muito o que falar e, na verdade, se for estendendo, fica o dia inteiro aqui falando, mas um pouco da minha história é essa. História linda, né? Principalmente aí eu sei que nesse momento pode não estar ouvindo, mas daqui a pouquinho vai ser colocado no YouTube, aí o YouTube vai para o mundo inteiro, né? Então um abraço aí para sua avó, né? Belezinha, 104 anos. Até esse dia eu comentei lá que você colocou que estava fazendo aniversário, né? Sim. E para toda a sua família, né? E é uma história linda, maravilhosa. Por isso que eu falei, por isso que foi convidada mesmo, com grande mérito, né? Com grande mérito de ser convidada. Além da pessoa, né? O trabalho que você desenvolve é um trabalho interessante, um trabalho de uma cidadã, título de cidadã merecidíssimo, né? E a gente, né, somos uma família de imigrantes, né? Eu também sou de Santo André, abracei Andrade também com o maior carinho do mundo. Gosto dessa cidade aqui pra caramba, né? E então, igual você. Então, esse trabalho vai continuar, porque eu sei que você é persistente, né? E é fácil a gente começar a notar as pessoas, o comportamento da pessoa, quando essa pessoa ela é ativa, né? Essa pessoa ela participa. E eu sempre falo, né, gente? A gente não pode estar nesse mundo apenas por estar, né? Não é verdade? A gente tem que ser participativo. É claro que quando você é participativo, você recebe crítica, você recebe crítica boa, crítica ruim, né? Mas tudo faz parte. Uma amadurece, a outra, né, rejuvenesce. Judia. E faz parte da vida, né? Tudo passa, se encontra, todo mundo acaba sendo amigo, beleza? O importante é isso. Mas tudo bem. Então agora vamos falar. Como atleta, como esportista, daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouquinho no judô, mas você também já fez outras modalidades, Rosana? Sim, eu cheguei em Andrades em 1989 e eu sempre eu brinco com todo mundo que eu sou uma atleta frustrada. Porque, na verdade, desde criança eu sempre gostei muito de esporte. Só que eu nasci em 70, né? E na minha época de ginásio e colégio, eu morei na casa de uns tios, né? Porque eu morava na zona rural e a gente não tinha escola, né? Não tinha o ensino médio na zona rural e não tinha nem o Fundamental 2, que é hoje o do 6º ao 9º, né? Na época era do 5º ao 8º. E eu morei na casa de vários tios pelo Paraná fora, assim, fui viajando de cidade em cidade. Até fiquei longe da minha família, muito tempo, da minha mãe e dos meus irmãos. E eu praticava esporte na escola. E na época a gente não tinha a educação física que tem hoje, né? Hoje tem, até na pré-escola, tem educação física. Tem um filho que é professor, que é personal, professor de educação física. E na época não tinha essa possibilidade. Então a aula de educação física era aos sábados. E o meu tio deixava às vezes, porque a gente já tinha ali uma regra, precisava trabalhar, ajudar na loja do meu tio, que era uma loja de roupa. Tive lá também uma loja de tecido, existe até hoje, meus tios são idosos. E então eu ia para a escola aos sábados só para participar da aula de educação física, jogar futebol. Claro que meninas não jogavam futebol, né? Algumas se arriscavam, eu era uma delas. E aí jogava futebol com os meninos na escola, escondido, levava bronca da tia, porque meninas com meninas, meninos com meninos, era muito isso. E aí quando eu cheguei em Andrade em 89, nós montamos um time de futebol. O primeiro time de futebol feminino de Andradas, né, na época a Lica, que hoje é personal também, a Jeane também, a Sueli, que morreu de câncer, a Valdete Campese, esposa do Isaías, e várias outras meninas. Nós formamos aí a primeira equipe de futebol feminino de Andradas.
Na época, o Itamar Mineiro foi nosso treinador, depois passamos pelo João Bergamasco, tivemos patrocínio da Icasa, jogamos com a camiseta da Icasa, com o uniforme da Icasa, né, através desses treinadores, e fizemos até algumas preliminares para os Jogos do Rio Branco do Campeonato Mineiro, através do Di Conrad. E até curioso e intrigante falar, né, de uma curiosidade, na inauguração do Clube Campestre, que eu não vou me lembrar o ano agora, talvez 90, talvez 90, não, 92, não me lembro ao certo. O Di Conrad convidou nosso time para participar lá, vamos inaugurar o clube, vem para cá, vou marcar um futebol para vocês. O que nós imaginamos? Vai trazer ali Santo Antônio de Jardim ou Santa Rita. Ele trouxe a seleção brasileira para fazer um jogo com a gente lá. E assim, claro que eu não vou nem falar o resultado do jogo. Mas foi uma experiência trágica, né? O Di Conrad é responsável por isso, gosto muito dele, né? Muito ligado aí com o esporte. Mas muita história para contar. E as meninas, a Érica, não falei da Érica Ansani, filha do Maneco, Dona Elvira, né, da educação, também fez parte da primeira equipe. Grande Dona Elvira. Né? E eu admiro demais a Dona Elvira. Eu chamo de Dona, mas desculpa Dona, viu? Né? A Elvira, né? Realmente formidável, né? Então, nossa, muita história aí ligada com o esporte, viu? O futebol foi uma das minhas grandes paixões, assim, e depois, trabalhando no Jornal da Mantiqueira, no Jornal da Prefeitura, eu também estava sempre ali cobrindo os Jogos do Rio Branco, e também com o pessoal do esporte. Então, minha paixão pelo esporte, sim, foi de vida inteira. Não tive a oportunidade de praticar até por conta da dificuldade de time feminino para a minha geração, né? Então, não tive, pelos caminhos mesmo da própria vida, né? Estudar e ser arrimo de família, mas tem bastante história de esporte aqui em Andradas para a gente contar aí, né? E quem sabe, quero te contar isso de primeira mão, né? A gente quer fazer uma reunião, juntar alguma dessas meninas, até agendei para a gente marcar, devemos marcar na ABB, não tem data ainda, para a gente resgatar mesmo e ver quem aguenta correr ainda, né? Acho que ninguém. Beleza, informa a gente ou vem aqui, né, divulgar. E esse trabalho que vocês começaram atrás, que é pioneiro, vocês serviram de exemplo. Muitas meninas que estão aí na prática ou do futebol, do futsal, né? Caso da Valéria, que é uma craque. Algumas meninas, a Mara, né? A Giane. Tem umas garotas aqui de Andradas que jogam no futsal de Pinhal. E meninas que estão no handball destacando. Então vocês foram pioneiras, né? Esse trabalho da mulher que é maravilhoso. Então tá lá registrado que vocês começaram por vocês, né? Eu acho que é uma gratidão muito grande, uma coisa muito gostosa. Eu acho que vocês, né? Tem que ser destacado. É importante a entrevista por causa disso aí, tá vendo? Essa coisa muito passa na memória das pessoas. Quem não viveu, né? Não vai lembrar, né? Não vai lembrar, tá vendo? É importante a entrevista. Rosane, mas indo direto pro caso, e agora, o judô, que está chamando muita atenção, eu fiquei sabendo que você mudou de faixa, você vai explicar. Qual o gosto que você teve e por que o judô? Por que você começou no judô? Então, só fazendo uma observação, claro que eu não vou lembrar, né, só para encerrar do futebol, eu esqueci a Paula Gonçalves, que também é personal, né, tem um estúdio, ela também fez parte da primeira equipe de futebol feminino, de futebol de campo, na verdade, tá? Então, lembrando, porque ela é uma da idealizadora de ter uma reunião com... não falei da Aline Fontaniello, que na época era menininha, muito mais nova que eu, Bruna Fontaniello, a Valelinha você já citou. Esqueci de citar a Wanda Spezzi, que também fez parte da primeira... Sabe a Wanda Spezzi? Fez parte do primeiro grupo, né? A minha cunhada, a Dirce, que é esposa do Rui, que trabalha na casa, também jogou na Semafota, a Rosilane, minha irmã. Então, assim, é porque a gente esquece o nome e acaba querendo. Como é que eu cheguei no judô? Na verdade... depois disso, cada um continua a tua vida. A Paula, né, foi uma grande nadadora, uma pessoa assim... Paula Gonçalves, não sei se você conhece, ela conseguiu muitas medalhas de ouro aí para Andradas com a natação na época que ela era adolescente. E eu conheci ela por conta de trabalhar no Jornal da Mantiqueira.
Eu continuei indo na musculação, na academia, cada dia fazendo uma coisa, caminhando com os cachorros. Eu sempre gosto de muitas atividades. E, a princípio, eu comecei com o boxe Muay Thai, inclusive com o Fábio, né, que esteve aqui, que foi teu convidado. Na época do Henrique Stella, o Fábio deve ter contado aqui, que é um dos pioneiros aí, né, do Muay Thai e do boxe. E o meu filho era aluno dele, assim como o Fábio, e acabaram indo para o Rio Branco, montaram uma equipe lá. O Henrique montou a academia dele, né? E depois acabou indo para o Rio Branco, enfim. Eu sempre gostei de esporte em geral, mas luta também é uma coisa que me fascina. E fui fazer o boxe Muay Thai. Fiz durante algum tempo lá com o Henrique foi para os Estados Unidos, o Fábio ficou. O Lucas, meu filho, também dava aula lá, né? Era antes do Fábio, era ele. Eu fazia com ele e depois ficou com o Fábio. E eu conheci o Maurício, que namorava a minha filha, e ele falava pra mim, o dia que você conhecer o judô, você não vai mais fazer outro esporte. E eu assisti algumas aulas lá na Academia América Gym, né? Não sei se podia falar. Não tem problema, não. Na Academia América Gym. Eu fazia já a musculação lá, e lá tinha o judô com o professor Marcílio. E eu assistia de longe, mas eu não tinha interesse. Porque eu achava que não devia ser interessante e gostava do boxe. E aí fui fazer uma aula a convite de um amigo, o judoca hoje, que é o Maurício, e que é faixa roxa hoje já, né, vai para o Campeonato Brasileiro. E eu fui lá fazer a aula e me apaixonei pelo judô. Porque quando você vê um grupo praticando algum esporte, você fala, mas eu não gosto, nossa, que chato isso, chato aquilo. Quando você conhece a filosofia do judô, né, e o professor Marcílio sempre enfoca isso, ele, claro, a base de todo esporte é humildade, né, mas no judô a gente tem isso como regra mesmo, entendeu? Porque você entende que quando você pratica um esporte, uma arte marcial como o judô, você não vou fazer judô porque esse professor é legal, ou porque eu quero, eu sou bonzinho, ou vou lá extravasar. Também, pode ser tudo isso. Mas você quer se tornar um cidadão melhor para o mundo. Sabe aquela história de aquele mundo, eu quero um Brasil assim, um presidente assim, sabe isso? É você fazer a tua parte enquanto cidadão. Então, o esporte, ele te proporciona isso. Já no geral, futebol também, todos os demais. Mas o judô, a filosofia do judô, o princípio do judô, aprendi isso agora, tá? O judô para mim, estou há 2 anos praticando só. Já tinha lido alguma coisa, mas não tinha esse conhecimento. O princípio dele é exatamente isso, humildade, equilíbrio. Você acaba percebendo o quê? Você se coloca enquanto cidadão, enquanto atleta, melhor. Você não vai ser um atleta bom para trazer uma medalha para a tua cidade. Você vai também trazer uma medalha para a tua cidade. Nós vamos participar de um campeonato agora, mas o campeonato para nós não é o ápice, não é o ponto mais importante. Nós vamos para o campeonato até para a gente saber como é que estamos lá enfrentando equipes diferentes, atletas de outras academias, de outras cidades, de outros estados, no caso do brasileiro. Então, assim, o judô, para mim, hoje, uma filosofia de vida. Para aprender mesmo, se aprender, para você parar e falar, bom, quem sou eu? O que eu posso melhorar na minha vida? Beleza, em nome de Adilson Pachante, Rosa, abração a vocês dois que patrocinam o programa, gente. O Adilson, uma fera aí, transferência de veículo, primeiro documento, procura o Adilson Pachante, assim como a Rosa, que é uma dentista profissional, um do lado do outro ali. A Rosa tem seu consultório do Terçagá, beleza? Então, gente, como a Rosana está falando, né, Rosana? Como diz o caso, né? O judô é o caminho suave, né? Isso a aí. arte marcial, esporte de combate, fortalece o físico, a mente, o espírito, defesa pessoal, não é isso? Exatamente. O que você falou aí. Ele veio para o Brasil ele surgiu em 1882. Sim. O Kano, isso? Jigoro Kano. Jigoro Kano. Jigoro Kano, o fundador do judô. E depois, quando no Brasil, ele começou mais ou menos em 1910 com Taká.
Isso mesmo? Começou em 1910, que começou a primeira competição no Brasil, judô. Isso. Até lembro um pouquinho que o Marcílio veio aqui, deu uma aula de judô aqui pra mim aqui. Que bom. Então, é fera, né? Você já citou ele aí muito bem. E, Rosana, então, realmente é uma história interessante do judô. Deixa pro pessoal saber o que é o judô. O judô é um esporte mais agarrado, né? Não é aquele esporte ele é combate, mas ele é mais agarrado. É isso que vocês chamam na gíria aí do esporte, do judô? O judô, ele tem todo um... Ele tem os golpes, né? Ele tem toda a técnica, né? Ele surgiu a partir do Muay Thai, né? O Marcelo deve ter falado aqui. Isso, você já citou aí o ano que ele veio para o Brasil. Então, assim, ó, quando o Jigoro Kano trouxe, né, o judô, ele começou a aprimorar a arte que já existia, né, da arte marcial, e pensando o quê? Ele por exemplo, num golpe lá, de uma entrada que você vai fazer no adversário, você vai acabar aproveitando o movimento do adversário e não você, porque ele não é um esporte, é de força também, mas não é força, é o equilíbrio, né? Então você trabalha com o desequilíbrio do adversário. Do adversário. Né? Então, claro que quando você assiste uma luta, você percebe ali, você está falando da pegada aí, então ele é mesmo, assim, tem muito o atrito, né, o corpo a corpo, mas ele pode ser praticado tanto em pé quanto no chão, a luta pode seguir tanto em pé quanto no chão, e a preocupação é o quê? Além de você conseguir tecnicamente, né, executar um golpe, você tem que também perceber que não pode ser na agressividade nem na violência, né? Ele vai ter ali toda uma sutileza, né? Todo um jeitinho de você usar aquela técnica de forma que seja assim, suave mesmo, como o próprio judô. Né? Então, por isso você sempre trabalha com o desequilíbrio do adversário. O que você vai focar? Então, a Rosane é forte? Nossa, parece que ela é um pouquinho mais forte que o adversário. Não é por aí. Porque daí ele trabalha tanto o físico como o psicológico, né? O emocional, muito emocional. Nessa questão de campeonato mesmo, o que a gente aprende? É tudo novo para mim, né? Mas assim, o que você aprende? Todo campeonato que você vai, você fica em euforia, né? Aquela coisa... Pro judô, para nós judocas, o Sensei Marcelo fala isso todo dia. É aqui no tatame, ó. O judô é aqui. Lá a gente vai aprender. E só aprender. Você não vai comemorar, você não vai... claro que a gente acaba comemorando de alguma forma, né? Mas esse não é o objetivo principal do judô. Não é lá que você sabe, nossa, você é o campeão tal, né? Tem a premiação, os títulos, as faixas por cor, né? Tem uma série de faixas em cores, né? Dependendo da graduação, mas também a gente aprende que nas artes marciais todo mundo você é experiente a partir da faixa preta. A faixa preta chama de Dan? Quando você atinge a faixa preta, o Marcelo já deve ter falado isso com mais tranquilidade, o faixa preta ele é considerado o judoca experiente. Antes disso, você não é experiente ainda. Tem todas aquelas faixas, não mudou. Então, branca, começa lá com branca, cinza, azul. Isso. Né, amarela. A faixa vermelha. Ela é depois da preta ainda, porque daí tem rajada, tem vermelha, a partir da preta. Então, são os judocas considerados, os dans, né, a partir da faixa preta. Ah, certo. Que são considerados judocas experientes. Beleza. Fora isso, é só então, aprendizado. Até a faixa laranja, por exemplo, ainda são faixas que você vai subindo conforme você vai adquirindo mais técnica, é isso? Isso mesmo. Então, nós temos a faixa branca, cinza, azul, amarela, a laranja, verde, marrom, preta. E a partir da preta, aí o judoca pode ser considerado judoca experiente. Mestre. Olha, eu não sei te garantir se é mestre, mas são os judocas experientes, sim. A partir daí. Aí tem a vermelha, aí tem a rajada, aí tem os dans. Depende, primeiro dan, segundo dan. E essas regras não diferenciam entre masculino e feminino? Não. Não? Não.
Então, o que que muda? O que que muda? Você vai para uma competição, claro, você tem categoria feminina, categoria A, você não vai, claro, né? Mas é por faixa e por faixa etária e peso. E peso. Então, porque devido a algumas peculiaridades da mulher, alguma coisa que ela tem que se proteger, né? Sim. Então, não tem essa diferença. As mesmas cores... regras, as mesmas faixas, tudo igualzinho. Mesma coisa. É interessante porque o pessoal, às vezes, acha que tem diferença entre homem e mulher. Então, aí a Rosane acabou de esclarecer pra gente. Rosane, então começa com faixa branca, cinza. A branca é o seguinte... A branca é aquela que você começa a aprender regras só, seria assim, mais instrutivo, mais teórico, ou já vai para a prática? Desculpa. Não, a branca? Isso, que é a primeira, não é isso? Eu acho que eu falei também que a origem do judô é do Muay Thai, é do jiu-jitsu. É porque a gente tá falando do Fábio. No calor das emoções, a gente mistura tudo aqui. Eu falei tudo misturado. Então eu já tô te superando aí, ó. Tô misturando tudo. Então, quando você começa na faixa branca, né? A primeira, você começa lá do zero. Começa zerado, mesma coisa, isso tanto na categoria infantil, no adulto, eu mesmo não conhecia o judô na infância, que seria ideal, né, que é interessante a gente aprender desde criança, e eu conheci há 2 anos o judô. Fiz a minha primeira aula, eu entrei lá com a faixa branca, e claro, não podia esquecer de falar isso também, puxar a sardinha, né, um dos meus motivos aí do esporte é o meu filho, e geralmente é o pai e a mãe que inspira o filho. Na verdade, meu filho é que me inspira, porque todos os outros esportes que eu comecei sempre foi ele, né? Eu também... a mãe foi, o filho acabou gostando. No campeonato de supino, por exemplo, que eu também participo, ele que me inscreveu, me ligou um dia, falou, mãe, vai ter um campeonato de supino, acho que você dá conta. Eu falei, eu até ri dele, né? E aí ele fez a minha primeira inscrição no meu primeiro campeonato de supino, que também é uma das minhas paixões no esporte hoje. Beleza. Tem idade para começar? O judô? Tem limite, tanto para começar como para... Ou não pode? Para encerrar. Ó, geralmente é a partir dos 8 anos, mas aí depende de cada academia, de cada espaço, né? Eu vejo na Academia América Gym, acho que a partir de 8 ou 10 anos já pode começar. Que o pessoal inicia. Qualquer idade você pode fazer. Sim, assim, a partir do... Eu, por exemplo, né, que tô quase no 5.0, não precisa falar a idade, né? Mas, né, conheço outros judocas acima de 50, acima de 60, muda a categoria, né? Beleza. Até sênior é na faixa de 20 anos, depois do sênior vem os master, né? Igual no futebol também, em outros esportes, master, e eu já sou super master, né? Então... beleza, mas poderia lutar em qualquer faixa. Eu falo, gente, não existe idade para as coisas, né? A idade existe na cabeça da pessoa quando ele para no tempo, já está velho, né? Quando a pessoa está em plena atividade, ele é jovem. Outra coisa, a partir de que idade começa a competir? No judô? Olha, pra ser sincera, eu até peço desculpa, é tudo novo pra mim, né, há 2 anos só que eu pratico, mas na Academia América Gym, o trabalho que a gente acompanha lá do professor Marcílio, tem o Lucas, que é um menino, que é um dos prata da casa, como se diz, né, a partir de 10 anos ele já estava em competição, começou mesmo em faixa branca, mas assim, tem também... aqueles festivais, que as apresentações dos pequenininhos, sempre em evento, assim, campeonatos que a gente participa, você chega lá, aí vai pela academia. Eu falei que a partir do 7, mas tem academia, dependendo da academia, ele tem lá os de 5 anos, 4 anos, que participam dos festivais. Tá? Não é uma competição, é uma apresentação. Uma apresentação. Outra coisa, uma faixa pode lutar com a outra, tem que ser dentro da faixa? Pode lutar uma faixa com a outra. O que determina, na verdade, é o peso do atleta. Então, a minha faixa, só para você... Tem boxe, por exemplo? Peso pena, peso galo, peso Isso. pesado? Por exemplo, na minha faixa, na minha faixa etária, eu luto por peso, a minha categoria é do 69, do 7,4 ao 7,8, que é por peso,
E também por idade, né? Eu sou master, eu sou super master. Então, tem que encaixar entre 45 anos e 50 anos. Seria essa categoria. Geralmente 5 anos aí de... Beleza. Então, você já está competindo, né? Que até você vai, já vai falar pra gente do campeonato que você vai fazer. Você já, eu percebi que você já teve algumas conquistas, né? Nós vimos aí no Facebook, no jornal. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Onde foi e como foi, né? E os eventos, e as cidades que vocês competem, ter mais... Sim. Se é só aqui dentro de Minas, ou também em outro estado, e aquilo que você conquistou até agora, né? Porque eu sei que você começou faz 2 anos, mas já tem conquista aí, que eu já sei. Certo. Então, como eu te falei, há 2 anos, e posso, assim, sem medo de ser repetitiva, é pouco tempo mesmo, até estou falando aqui e as pessoas que me conhecem devem até perceber um pouco de insegurança em estar falando, que é um tema novo para mim. Eu até pedi para o Marcílio, né, que é o CC lá da academia, para que me instruísse, olha, eu vou lá no programa. Não, Rosane, você imagina, pode falar. Mas é tudo muito novo e muito difícil de falar, porque 2 anos é pouco tempo mesmo. Né, o Marcílio mesmo tem uma vida inteira no judô, uma vida inteira. Então, essas conquistas, ó, pra gente, cada troca de faixa é uma conquista. Pro atleta, mudou de faixa, é uma conquista, né? Significa o quê? Que tecnicamente você evoluiu, né? Não só tecnicamente, emocionalmente, psicologicamente. Então, um todo. Você pode ser um excelente, mas aí você falta nas aulas, você não tem aquele comprometimento. Então, isso também influencia bastante na hora da mudança da faixa. Por isso que, além de ter boa saúde, ter empenho, mesmo aquele dia que você está cansado, exausto, você fala, não, eu preciso... né, me empenhar. Você vai se empenhar porque senão essa mudança não vem, né? Essa é a verdade. Quanto à preparação para campeonatos e campeonatos que nós participamos nesses 2 anos, a gente participa muito no estado de São Paulo, né? Santo Antônio de Jardim tem uma equipe lá muito forte, que é do município, né? Tem o Jardim Judô, que tem um grupo muito grande. São João do Boa Vista. Tem também. Tem um sobrinho meu que é fera. É? O de São João da Boa Vista eu não conheço. A gente tem muito contato com o pessoal de Santo Antônio de Jardim e que tem muita criança, muito jovem, pessoas de todas as idades, mas especialmente na juventude, né? Investindo na juventude. Então, esses campeonatos, eles são geralmente o quê? Sul-mineiro. Então, participa cidades do estado sul de Minas, por exemplo, Poços de Caldas tem... umas 2 ou 3 equipes de judô, Vargem Grande do Sul, aqui na região do sul de Minas, são as equipes que formam aí esse campeonato sul-mineiro. Nós participamos pelo 2º ano consecutivo, né, 2 anos seguidos desse campeonato, e é esse campeonato que dá uma base para nós, para poder o professor falar, não, você já está preparado para ir para um brasileiro ou não. É isso aí que acaba... trazendo um pouco de experiência pra gente ir para um campeonato de mais destaque. Beleza, Rosana, como a gente está quase no finalzinho do programa, correu o tempo. Eu queria que você falasse da competição que vai vir por aí para você e também as suas considerações, né? Olha, é um programa que ia, do jeito que a gente está batendo papo, que teria que ser umas 2, 3 horas. Já vou até renovar um novo convite para você. E quem sabe já o mês que vem, depois do campeonato. Ótimo, tranquilo. A gente já fica muito aí. obrigada. Aí só falta agendar o dia. Então, venho com o maior prazer. Pra gente continuar conversando. Certinho. O tempo corre mesmo, então eu queria que você falasse do campeonato que você vai participar, né, e das suas considerações aí a respeito de alguma coisa que a gente deixou de perguntar para você. Certo. Bom, sobre o campeonato, né? É o 4º Campeonato Brasileiro de Judô. É organizado pela Confederação Brasileira das Ligas de Judô. Estarão participando dessa competição cerca de 800 atletas de vários estados de todo o Brasil. A equipe da Academia América Gym vai participar, está inscrita, vai viajar com uma equipe, provavelmente de
4 atletas, né, incluindo aí quatro atletas, acompanhado pelo professor Marcílio. E pra gente, tudo muito novo. A gente vai, não existe aquela, igual eu te falei, aquela expectativa de trazer. Para nós é tudo novo e só o fato de participar de um evento dessa grandeza, né, ele será realizado na ESA, lá em Três Corações, nos dias 16 e 17, então é um campeonato de alto nível. E para nós, assim, é uma honra, né, participar. E claro que, além de tudo isso, a gente sabe que não fosse o empenho, né, da Academia América Gym, da Marisa Fernandes, que é a proprietária, ela é muito ali no dia a dia, né, dar esse feedback, né, esse respaldo ali para tudo que é evento, que a academia participa, e agradecer aí mesmo. Tem patrocínio da prefeitura nesse evento, tem outros patrocinadores, né, que daí no momento oportuno a gente pode estar agradecendo, mas queria te agradecer, sim, fazer minhas considerações finais, mandando um abraço aí para toda a equipe da Rádio Vinícola, né, e dizendo que foi uma honra, um prazer mesmo participar. Será sempre uma honra e um prazer, né? Já falei aqui para você que eu já tive o prazer de trabalhar aqui também na Rádio Vinícola. Gosto muito de rádio, gosto muito da comunicação e pedir desculpas se teve alguma falha, né? E teve, sempre tem, né? E aí, até porque a gente fica, né, numa situação aqui de quer contar, quer falar tudo, nós temos tempo e eu falo muito mesmo, tá? Mandar um abraço aí para os seus ouvintes. Quero reforçar o meu abraço pro Tony Marques, que é um amigão assim que eu gosto demais, né? Já trabalhei com ele em outras oportunidades. Mandar um abraço mesmo para todos os ouvintes, tá? E dizer que todo mundo que tiver curiosidade ou precisar de um colega, né, Rosane, vamos lá conhecer o judô, faço com o maior carinho, terei o maior prazer em levá-los, porque a gente só gosta depois que conhece, ou não gosta, não tem o meio termo, né? Você não vai praticar uma atividade se você não gosta e você não tem um perfil para aquele determinado esporte, tá? Estão convidados a conhecer, fazer uma aula lá na Academia América Gym, tá bom? E um abraço para você, Dirceu, parabéns aí pelo teu programa.